Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas, as luzes das bases do Espiritismo. Continuamos visitando os roteiros do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E desde o segundo semestre de 2024, já estamos no tomo 2. E hoje vamos iniciar o módulo 15, que trata da Lei de Igualdade. E o roteiro 1, vamos ver igualdade natural e desigualdade das aptidões. Você que está estudando conosco, esperamos que a gente, com esse estudo, incentive você a buscar um centro espírita e fazer o estudo na casa, com o grupo, aprofundando seus estudos, porque o EGE é a porta segura dos estudos, iniciar os estudos da doutrina espírita. Então, esperamos que com o nosso programa a gente incentive você a buscar, deixe você cheio de dúvidas e busque uma casa espírita próxima à sua casa para poder estar fazendo esse estudo. E seja bem-vindo, meus queridos amigos, Antônio e Reinaldo, para mais um trabalho. Opa, meus amigos, que bom estarmos mais uma vez aqui, em prol dessa doutrina que tanto nos auxilia, nos consola, nos instrui e nos ajuda nessa jornada. E mais uma vez para gravar mais um programa, que esperamos que essa gravação de hoje sirva também para os nossos internautas conhecer um pouco, estudar um pouco sobre essa doutrina. E como você diz, que tem algumas dúvidas e busque estudo complementar para compreender melhor esta doutrina que tanto nos consola e nos esclarece. Meu querido Raimundo Souza. Mais uma vez, agradecido, que sou pela oportunidade que a gente está aqui reunido e buscando compreender um pouco mais dessa doutrina para que a gente possa, entendê-la e praticar. Esse é o nosso maior propósito, é a prática do bem, Então, eu agradeço também a colaboração dos nossos irmãos internautas que nos auxiliam, nos assistindo e fazendo com que a gente estude um pouquinho mais para poder estar falando aqui a verdade, daquilo que a gente compreende, e assim a gente vai formando, esse grupo imenso de pessoas que procuram entender essa doutrina consoladora. E agradecemos os mais de 9 mil inscritos no canal, que confiam no nosso trabalho, que essa é uma forma da gente cada vez mais nos comprometer em divulgar a doutrina espírita na sua pureza. E você que está nos assistindo, que não está inscrito, se inscreva, marque o sininho para ser avisado de todos os programas que a gente semanalmente posta aqui no canal. Tudo organizadinho em playlist, para você assistir quantas vezes quiser, achar necessário, nos ajudando, compartilhando com seus amigos, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo que é produzido com tanto esmero, com tanto carinho. Vamos ouvir um momento de reflexão, já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Meditações Diárias. Mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Estrela Oculta. Quando a tempestade da cólera explode no ambiente, despedindo granizos dilacerantes, vemo-la por antena de amor, isolando-lhe os raios, e o seu temporal da revolta encharca os que tombam na estrada sob o visco da lama, ela que ressurge igualmente por força neutralizante, subtraindo o lodo e aclarando o caminho. Remédio nas feridas profundas que se escondem na alma ante os golpes da injúria, é bálsamo invisível, lenindo toda a chaga. Socorro nobre e justo, é a luz doce da ausência
ajudando e servindo onde a leviandade arroja fogo e fel. Filha da compaixão, auxilia sem paga, impedindo a extensão da maldade infeliz. Ante a sua presença, a queixa descabida interrompe-se e para, e o verbo contundente empalidece e morre. Onde vibra amparando, todo o ódio contém-se, o incêndio da impiedade apaga-se de chofre. Acessível a todos, vemo-la em toda parte onde o homem cultiva a caridade simples, debruçando-se pura, à maneira de aroma envolvente e sublime, anulando o veneno em que a treva se nutre. Guardemo-la conosco, onde formos chamados, sempre que o mal reponte, delinquente e sombrio, porque essa estrela oculta, ao alcance de todos, é a prece do silêncio em clima de perdão. Provavelmente, nas inquietações e tribulações terrestres, terás tentado as mais diversas receitas traçadas por autoridades humanas, a busca de equilíbrio, paz, segurança e felicidade, sem atingir os resultados a que aspiras. Entretanto, não esmoreças. Uma fórmula existe que jamais falha na garantia do nosso próprio bem. Experimenta Jesus. Voltamos após o momento de reflexão e vamos dar logo início à nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Módulo 15 do segundo tomo, que trata de lei de igualdade. E roteiro 1, igualdade natural e desigualdade de aptidões. Bora lá, Raimundo, meu menino dos apontamentos. Todos nós somos iguais? Por quê? Essa doutrina nos chama muita atenção, né? Porque as coisas, a gente pensa que são fáceis, né? Mas, na realidade, não é tão fácil assim da gente fazer uma interpretação dos acontecimentos. Mas, essa doutrina, como ela busca dizer para nós as nossas responsabilidades, né? A doutrina prega a igualdade entre todos os seres humanos, independentemente da raça, gênero, religião ou status social. Todos nós somos iguais perante Deus, pois somos todos filhos do mesmo Criador. A igualdade preconizada pela doutrina espírita baseia-se no princípio da fraternidade, que nos ensina a respeitar e amar o próximo como a nós mesmos. A igualdade é uma condição fundamental para a evolução espiritual da humanidade. Kardec comenta na questão 803 do Livro dos Espíritos e nos diz o seguinte: todos os homens estão submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus, em nenhum homem, concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os homens são iguais perante Deus, bem como todos os espíritos que habitam a criação também, né? No entanto, é bom raciocinar que nem todos assimilam da mesma forma as bênçãos que recebem. Ao reconhecer a igualdade entre todos os seres humanos, a doutrina nos convida a superar preconceitos e discriminações. A verdadeira igualdade só pode ser alcançada quando reconhecermos a nossa essência espiritual e a nossa ligação com o divino. Depois de tudo que o Raimundo falou, não tem mais muito o que explicar. Todos nós somos iguais. Por quê? Sintetizando tudo isso que o Raimundo falou,
Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E esse Pai nos criou iguais, simples e ignorantes, todos do mesmo princípio, nenhum com privilégio. E a nossa caminhada depende de cada um de nós. Então, por isso, somos todos iguais, perante a Deus. Não existe distinção diferente nem de cor, nem de raça, nem de credo, nada. Todos são iguais perante a Deus. Então, só para fazer uma sintetização do que o Raimundo falou, mas a doutrina espírita nos deixa muito claro sobre essa igualdade, sem discriminação. Eu acho que essa informação é importantíssima. Então, meus amigos, gravar. Somos todos iguais perante a Deus, fomos todos criados igualmente, simples e ignorantes, ponto. Não existe privilégio da criação, então ninguém foi criado diferente do outro. Ah, esse já nasceu anjo, esse já nasceu diabo, não. Todos nós fomos criados da mesma forma, partimos do mesmo princípio. O que vai diferenciar é a caminhada. E é o que a gente vai trabalhar ao longo do programa. Então, essa informação é essencial que fique gravada na nossa mente. Deus, que é Pai justo e bom, criou todos os seus filhos da mesma forma, do mesmo princípio. Iguais, simples, ignorantes, ninguém tem vantagem nenhuma perante a outro. Certo? Bora lá. Por que, então, as aptidões humanas são tão diversas? Deus, sendo justo, criou todos os espíritos iguais, com as mesmas aptidões. As desigualdades que se veem existem porque os espíritos se encontram em escalas diferentes uns dos outros. Torna-se necessário que compreendamos essas diferenças pela maturidade do espírito. Dentro dessa perspectiva, a diversidade de aptidões humanas é vista como resultado da evolução espiritual de cada indivíduo. Cada ser humano traz consigo talentos e habilidades únicas, adquiridas ao longo de diversas encarnações. Essas aptidões são reflexo das experiências passadas e das lições aprendidas em outras vidas, e têm o objetivo de contribuir para o crescimento espiritual e o progresso moral de cada pessoa. Assim, a diversidade de aptidões humanas é vista como uma manifestação da sabedoria divina, que permite que cada indivíduo desenvolva suas capacidades e cumpra seu papel no mundo de acordo com as necessidades do seu espírito em evolução. É importante que cada pessoa reconheça e valorize suas próprias aptidões, buscando utilizá-las de forma positiva e construtiva em benefício próprio e da sociedade como um todo. Bom, por que, né? Nós temos aptidões diferentes. E aí a gente vê algumas situações, Raimundo já até falou elas aí algumas, mas nós temos algo, todos somos criados iguais, com as mesmas aptidões. Eu costumo dizer que Deus colocou em nós um chipzinho lá que tem tudo armazenado que nós precisamos para ser perfeito. Está lá. Só falta nós descobrir o caminho de cada um. Descobrir o caminho para fazer essas aptidões via flora, via tona. Então, nós precisamos descobrir. Então, está tudo lá. Então, todos somos criados dessa maneira. E aí, por que que são diversas, né? Porque ele criou todo mundo com as mesmas aptidões, mas nós não somos iguais, né? A nossa igualdade é só do jeito que fomos criados, mas somos cada um, são personalidade diferente. E cada um escolhe o caminho que vai trilhar. Aí está o problema. Vamos fazer uma pequena comparação aqui, só para ilustrar. 2 alunos começam a estudar desde o jardim de infância juntos. Os 2 da mesma turma, os mesmos professores, seguindo.
Chega um determinado tempo, um vai embora, continua estudando, vai lá, se forma, se torna uma sumidade intelectual, e o outro, no meio do caminho, fica para trás. Porque o outro escolheu outros caminhos. Então, às vezes, isso acontece com a gente como espíritos. Cada um escolhe o seu caminho. Uns escolhem o caminho de cada dia mais buscar o aperfeiçoamento, o aprendizado, outros param para se divertir, para buscar as coisas que não trazem nenhum um enriquecimento na sua jornada e perdem tempo. E com isso, cada um de nós não conseguimos desenvolver as aptidões que está em nós no momento oportuno. Então, nós retardamos o nosso despertar, o nosso crescimento, o nosso caminhar em direção a Deus. Então, essa diferença está em função das nossas decisões. Nós temos um tal de um livre-arbítrio, né? Que somos nós, donos das nossas ações, e esse livre-arbítrio nós usamos, às vezes, de uma maneira equivocada. E quando nós usamos ele errado, às vezes, agimos de maneira errada. E como agimos de maneira errada, nós perdemos tempo na nossa caminhada. Então, com isso, há essa diversidade de aptidão, de diferença, de muita coisa. E tem outra coisa importante no meio disso. Deus até hoje cria. Jesus disse, meu Pai até hoje trabalha. O trabalho de Deus é criar. Então, ele cria até hoje, ele está criando espíritos. Cada um de nós temos uma idade espiritual diferente. Também isso faz diferença. Cada um de nós com idades espirituais diferentes. Então, quem é mais antigo, mais velho espiritualmente, pode estar com maiores aptidões, com maior aprendizado. Tá? E quem é mais novo pode também ainda estar numa caminhada para chegar lá na frente. Então, por isso é que há essa diversidade em função dessa situação, das ações que tomamos, da idade espiritual e das decisões do nosso dia a dia, ao uso do nosso livre-arbítrio, é que nos faz aí ter essa diferença aparente de aptidões, mas no fundo, todos têm as mesmas possibilidades de fazer tudo que cada um faz. Quem nos acompanha vê que várias vezes eu cito isso daqui, que está lá no Evangelho, né? A reencarnação é a segunda palavra do dicionário divino. A primeira é o amor e a segunda é a reencarnação. Por quê? Porque ela é a chave para explicar muitas coisas da nossa caminhada. Inclusive isso daqui, como os meninos falaram. A gente é criado simples e ignorante, a partida é igual, mas a caminhada é diferente. E que caminhada é essa? Justamente as diversas experiências que a gente passa aqui pela carne. E aqueles que escolhem bem, caminham mais rápido. Aqueles que se equivocam, vai caminhando mais lentamente, nunca perdendo aquilo que ele já conquistou. Mas ele vai por caminhos mais tortuosos, mais longos, e aí cada um está num grau diferente. Como bem Reinaldo falou, o pai continua criando, então tem aqueles que estão mais para o começo e outros que já chegaram lá no final, né? Que é a perfeição relativa de cada um de nós. Então, a gente consegue explicar essa desigualdade de aptidões justamente pela bênção da reencarnação, porque se fosse só uma vida, não é possível a gente conquistar tudo de conhecimento, de experiência, numa única oportunidade, até mesmo porque tem irmãos nossos que nem conseguem andar muito, então como é que ele vai trilhar? Onde estaria a justiça divina? Mas é assunto para outra oportunidade. Continuando aqui, meus queridos, como a desigualdade de aptidões pode concorrer para o progresso moral dos homens? Parece até uma contradição, né? Exatamente. Mas para o Espiritismo, a desigualdade de aptidões não é um obstáculo, mas sim uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Cada pessoa possui talentos e capacidades específicas que devem ser desenvolvidos e colocados a serviço do bem comum. Através da vivência das diferenças e da cooperação entre aqueles que possuem habilidades diversas, o homem tem a oportunidade de evoluir moralmente, praticando a solidariedade, a compaixão e o respeito mútuo. A desigualdade das aptidões, longe de ser uma questão de competição ou superioridade, é vista como um meio para incentivar
a fraternidade e a união entre os seres humanos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Franciscano de Xavier, nos fala que há muitos milênios, um dos orbes de Capela, grande estrela da constelação de Cocheiro, que tinha muita semelhança com o nosso globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece conosco, né? Relativamente às transições esperadas já no século XX, neste crepúsculo da civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, né, cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus às concórdias perpétuas para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Assim, pode-se dizer que a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens necessitados uns dos outros compreendessem a lei da caridade que os devia unir. Assim, para o Espiritismo, a desigualdade de aptidões pode ser um instrumento valioso para o progresso moral dos homens, desde que seja utilizado de forma consciente e construtiva, visando sempre o bem comum e o crescimento espiritual de todos os indivíduos, né? E a gente aqui na Terra, né, nós continuamos trazendo esse princípio, né? Quando no tempo da colonização, a gente vai usar aqui o Brasil, né? Vieram para colonizar pessoas que estavam em débito com a lei lá em Portugal, não é isso? Para quê? Eles já vieram com um entendimento superior ao que os habitantes daqui da Terra tinham, né? Então, coube a eles ensinar aqueles espíritos, no princípio da encarnação, que eram os selvagens, né? Que eram considerados selvagens, para dar o desenvolvimento, o crescimento, a educação, né? A educação fazendo com que eles pudessem se ressarcir, né, das atrocidades que fizeram lá, a maldade que estavam fazendo lá, e aqui eles estavam fazendo o bem, né, nas vistas da espiritualidade. Não é isso? Verdade. A desigualdade das aptidões, ela traz realmente, como o Raimundo já falou, oportunidades. Oportunidade é o seguinte, nós temos que entender também como nós, a humanidade universal, né, nem a humanidade da Terra, ela tem que reencarnar para aprender, né? Todos nós só chegamos à perfeição depois de várias e várias reencarnações. Porque em uma reencarnação só, nós não conseguimos aprender tudo. Esse já é o primeiro ponto. Uma reencarnação, nessa reencarnação você
vem com uma tendência de um aprendizado numa determinada área, na próxima vem com a outra área, e assim sucessivamente. Cada reencarnação você vem com uma proposta de um aprendizado de uma determinada área. E com isso, cada pessoa vem em áreas diferentes. Já pensou se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse advogado, se todo mundo fosse administrador, todo mundo fosse enfermeiro? Olha como é que não seria. Mas por isso que essa diversidade de aptidões é que faz com que a gente se complete. Nós nos completamos por essa aptidão, essa diversidade de aptidões. Cada um vem com uma aptidão diferente, cada um completa o outro. Então, esse é um ponto interessante que já vai trazendo isso. E essas aptidões, elas são em todos os aspectos, tanto profissional como moral, como dos sentimentos. Então, cada um de nós trazemos diferente, porque a gente não consegue nessa encarnação ser paciente, ser tolerante, ser caridoso, ser fraterno, como é que a gente vai conseguir? Então, a gente vai conseguindo gradativamente, dando um passo de cada vez. Então, essa diferencial é por isso. E aí, o que acontece? Nós aqui encarnados, tem uma coisa importante nisso. Estamos encarnados, estamos convivendo com espíritos encarnados e desencarnados também, não podemos esquecer isso. Espírito de várias hierarquia espiritual. Espírito mais imperfeito do que nós e espírito mais perfeito do que nós. Então, quando junta toda essa gama de perfeição e imperfeição junta, nós vamos aprendendo junto. Então, essa diversidade de aptidões é muito importante, porque quem sabe mais ensina quem sabe menos. Quem sabe menos aprende com quem sabe mais, também em alguns momentos está ensinando. Então, todos nós, a todo momento, estamos aprendendo e ensinando, porque nós não somos mestres, nós somos aprendizes, estudantes, e quando você é estudante, você está sempre aprendendo. Então, essa desigualdade de aptidões, ela é muito importante, para que a gente caminhe, cada um está agindo numa área. Tem alguém que é mais caridoso, tem alguém que é mais paciente, tem alguém que é mais tolerante, e assim a gente vai se completando em todas as áreas, tanto na área sentimental como na área profissional, e a gente completa essa humanidade que gradativamente vai caminhando. Em alguns momentos a gente acha que até não está caminhando, que está muito ruim, como o Raimundo citou, nós estamos passando esse momento aí, deu o exemplo de Capela, estou passando um momento de tribulação, de grande dificuldade de transformação, mas isso é natural. Toda mudança traz desconforto, traz situações, pessoas que não querem mudar e querem brigar contra a mudança. Então, isso é uma coisa natural, mas isso vai acontecer, porque nós somos pessoas com aptidões diferentes, e cada um tem o entendimento daquele momento de maneira diferente. Então, por isso, é muito importante essa desigualdade, ela é importante para que a gente cresça junto e aprenda junto os superiores e os inferiores, no sentido intelecto-moral. Pronto, perfeito. Até que eu ia falar, Reinaldo já falou, então não vou ser redundante. Meus amigos, para a gente deixar bem redondinho, vamos esclarecer isso aqui. O que a doutrina espírita esclarece acerca da lei de igualdade e da desigualdade das aptidões? O que a gente não falou para poder a gente fechar isso aqui? A lei de igualdade diz respeito ao fato de que todos os seres humanos são iguais perante Deus. A desigualdade das aptidões é fruto do próprio percurso evolutivo de cada espírito, resultante das experiências passadas e do desenvolvimento ao longo das sucessivas encarnações, como já explicou aí o professor Reinaldo, né? A concepção igualitária absoluta é um erro grave. O verdadeiro valor do homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Em O Consolador, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos esclarece que a harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentares que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Temos observado a desilusão de muitos estadistas e condutores de multidões que propugnam bem-estar social
por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos. Sonharam com a igualdade restrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. Sabemos que existe uma igualdade absoluta de direito dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante e na iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. A doutrina espírita esclarece que a igualdade e a desigualdade das aptidões são interligadas, mas não se contradizem. É verdade. E já disse que lei de igualdade, né? Lei de igualdade. Primeiro já é uma lei da natureza, uma lei de Deus. E quando ela diz igualdade, primeiramente ela já diz que nosso Criador trata todos nós iguais, e nós devemos tratar todos. Quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, trata o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, a lei de igualdade já nos traz essa reflexão, devemos todos ser tratados iguais. Não importa se alguém tem mais dinheiro, tem mais poder, tem mais isso, ele não é diferente de quem tem pouco, quem não tem nada. Todos são filhos de Deus, e aí é o tipo daquela coisa, quando a gente perde essa casca, essa vestimenta física aqui, e ficamos desnudos da matéria, pronto, acabou a riqueza, acabou o poder. A riqueza que nós temos e o poder que temos é as conquistas morais que adquirimos nessa encarnação e nas encarnações passadas. Então, é isso que nos serve. Então, por nesse momento, somos todos iguais, devemos tratar todos iguais. A desigualdade de aptidões são consequências das nossas ações, da nossa caminhada, mas não é porque alguém digamos, é desigual em relação a mim, e que eu vou tratar ele como inferior, que eu vou tratar ele como pior do que eu. De jeito nenhum. Nós temos a responsabilidade de tratar aquelas pessoas que têm menos aptidão com mais respeito. Servir aquela pessoa como ajudá-lo a compreender melhor a vida, ajudar aquela pessoa a se desenvolver aptidões que vão ajudar na caminhada dele. Essa é a obrigação. Por isso a lei é de igualdade. Igualdade não quer dizer que nós temos que ser tudo igual, mas as diferenças que temos, nós temos que nivelar para nos igualar àquela pessoa e ajudar ele a caminhar junto com a gente. Então a lei é muito clara sobre isso. A desigualdade de aptidões existe, até por isso, para que a gente aprenda também, para que a gente aprenda a ser mais solidários, ser mais caridosos, ser mais amigos, ser mais irmãos, como somos todos filhos de Deus, que o propósito é que nós caminhamos juntos. A nossa jornada não é individual. Claro que nós temos as nossas tarefas individual, a nossa caminhada individual, mas nós precisamos chegar lá no ápice da nossa caminhada, nós precisamos chegar junto com outras pessoas. E para a gente chegar junto, nós temos que nos ajudar, nos dar as mãos e seguir caminhando, e numa subida. Às vezes, o mais inteligente não é o que sobe mais rápido, né? Então, a gente precisa estar
todos nós caminhando juntos e nos igualar para chegarmos ao topo juntos. Meus amigos, existe relação entre a lei de igualdade e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está em relação com tudo, né? Podemos dizer, né, que existe sim uma relação entre a lei de igualdade e o livre-arbítrio. Né? Para nós, os espíritas, né, a gente tem certeza que existe essa relação. A igualdade perante Deus significa que todos têm as mesmas oportunidades de evoluir espiritualmente, independentemente de sua situação atual. Porém, é o exercício do livre-arbítrio que define o caminho que cada um irá seguir e as consequências de suas ações. A questão 804 do Livro dos Espíritos, Kardec relata que cada espírito vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio, né? Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falo-á outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos. É necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Portanto, né, no Espiritismo, a lei de igualdade e o livre-arbítrio se complementam, proporcionando a cada indivíduo a liberdade de escolha para trilhar o seu próprio caminho espiritual, sempre em busca da evolução e do aprimoramento moral. Esse livre-arbítrio é uma pedra no nosso sapato, não é isso? Na realidade, o livre-arbítrio pode ser uma pedra do nosso sapato, realmente. Mas é um farol que nos ilumina, que nos guia se nós soubermos tomar a decisão. E aí tem uma coisa interessante no livre-arbítrio, que a gente precisa sempre estar atentos às decisões que tomamos. Nunca devemos tomar uma decisão no afã de resolver um problema rápido, que às vezes a gente toma uma decisão equivocada. Então, o livre-arbítrio, ele é uma ação, um farol que pede para nós termos calma na tomada de decisão. E aí vem outro lado que nos convida a isso, como Jesus disse, que nós precisamos vigiar e orar, né? O vigiar e orar tem muito a ver com livre-arbítrio. Eu tenho que tomar uma decisão, eu vou dar uma vigiada dos meus pensamentos, vou orar para clarear as minhas ideias e vou tomar uma decisão. Se a gente conseguisse fazer desse jeito, o nosso livre-arbítrio era um caminho seguro, era um guia seguro para nós. E essa lei, a lei de igualdade, nos remete a isso. Faz para o outro o que tu gostaria que fizesse para ti. Isso aí é a lei de igualdade dizendo. Faz para o outro do jeito que tu queria para ti. O que eu quero para o outro, eu quero para mim. É bom para o outro? Então é bom para mim. Tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Então a lei de igualdade nos convida a essas reflexões. O que eu quero para mim, o que eu quero para o outro, eu quero para mim. Se alguém fizesse isso para mim, eu gostaria. Se eu disser que eu gostaria, então é bom para o outro. Estou tratando como igualdade. Eu estou tomando uma decisão pelo meu livre-arbítrio,
junto com a lei de igualdade, eu estou tomando uma decisão assertiva. Então, esses dois, essa lei e o livre-arbítrio, realmente elas caminham junto. Sim, nós precisamos melhorar as nossas reflexões na utilização do nosso livre-arbítrio. Se a gente melhorar, com certeza, a gente vai cada dia mais caminhar nessa lei de igualdade, respeitando ela e cometendo menos equívoco com as nossas decisões. Pois Basta cumprir o segundo mandamento, né? Que é tão importante quanto o primeiro. Tanto importante como o primeiro, justamente. É o Pois amor, né? A lei de igualdade nos diz que somos todos iguais perante Deus, né? E o livre-arbítrio é justamente esse poder que Deus deu a cada um de nós igualmente para poder escolhermos os nossos caminhos. Como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E como as leis divinas estão em nós, então cabe a gente usar da coxa de retalho do evangelho, né, que a gente nunca consegue falar de uma coisa só do evangelho, a gente sempre fica puxando outra, o Reinaldo trouxe do vigiar e orai. Também tem a questão, como Cristo nos disse, buscar a porta estreita, ou seja, o caminho reto para que a gente possa evitar todos os males que a porta larga do mundo nos traz. Então, todos nós temos o livre-arbítrio. Então, igualmente, então, cabe a cada um as suas escolhas e as consequências das suas escolhas. Para a gente encerrar, meus queridos, como deve, então, ser a sociedade que cumpre a lei natural de igualdade? A sociedade que cumpre a lei natural de igualdade é aquela que reconhece e respeita a dignidade de todos os seres humanos, promovendo a justiça, a solidariedade e a fraternidade. Nesta sociedade, as desigualdades são combatidas e os direitos fundamentais de cada indivíduo são assegurados. Além disso, a busca pelo cumprimento da lei natural de igualdade também envolve o desenvolvimento pessoal e espiritual, a educação moral e ética, e a prática do amor ao próximo. Através desses valores, a sociedade poderá se tornar um lugar mais justo, harmonioso e igualitário. A sociedade que cumpre a lei natural de igualdade, segundo o Espiritismo, é aquela que promove a igualdade de direitos e oportunidades para todos, valoriza a diversidade e busca a evolução espiritual e moral de seus membros. Este é um ideal que, quando colocado em prática, pode contribuir para um mundo mais justo, né, e humanitário para todos, né? Afinal de contas, nós temos que buscar a perfeição, buscar a sabedoria, não é isso? Acho que é o essencial para que uma sociedade possa conviver segundo os ensinamentos do Cristo, não é verdade? Verdade. Raimundo estava falando, eu estava pensando aqui. A sociedade que cumpre a lei natural de igualdade era viver num lugar pacífico, num lugar onde você tinha liberdade, num lugar onde você conseguia viver em harmonia com todo mundo, porque todo mundo ia se tratar igual, com respeito, com tolerância, com compreensão. Todo mundo ia compreender o outro, porque somos iguais nesse sentido de igualdade. Então, seria um caminhar muito importante. E quando até quando a gente vê as leis que a doutrina traz de uma maneira diferente das outras religiões, a gente vê que as leis são só para harmonizar, apesar também as leis também das outras religiões, é para harmonizar o ambiente, para nos harmonizar, para que nós nos tratemos como os companheiros, como os iguais, como pessoas que têm problema, que têm defeito, pessoas que têm dificuldade, que passam por tribulação, passam por aflição, mas todos passam. E por que todo mundo passa e às vezes a gente não se respeita? Não olha o outro como igual, eu quero ser melhor, eu quero ser mais isso.
Então, uma sociedade que cumpre essa lei é realmente uma sociedade que deu um salto muito alto na evolução do ser espiritual, do ser moral. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa caminhar realmente. Como foi falado por Raimundo, os ensinamentos de Jesus, se a gente já tivesse compreendido e exercitado, praticado, talvez aí 30% dele, 40%, a humanidade terrena já estava muito mais avançada moralmente do que está hoje. A gente está não completando nada. Principalmente os 2 mandamentos que Raimundo falou agora, os 2 principais, amar a Deus acima de qualquer coisa e o próximo como a si mesmo. E aí, às vezes, para a gente amar o próximo como a si mesmo, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo, eu não me respeito? Então, tudo isso são situações que a gente ainda precisa refletir muito. Tá? Refletir muito para que a gente realmente caminhe mais rápido ou acerte o caminho e continue caminhando em direção certa. Porque a gente às vezes reclama da vida, que está sofrendo, está passando dificuldade. Mas eu estou sofrendo, nós estamos sofrendo por quê? Estou passando dificuldade por quê? Estou passando por aflição por quê? Porque nós ainda somos alunos repetentes, alunos que não querem estudar, alunos que não querem prestar atenção para a lição que o professor está dando, as explicações que o mestre deu para a gente, e a gente não compreende ou não busca compreender, não busca colocar em prática, e a gente continua sofrendo enquanto a gente não encontrar esse caminho, não se colocar assim, eu preciso fazer o meu dever de casa, que é compreender Jesus. Aí a gente vai caminhar mais rapidamente, e aí essa sociedade vai realmente praticar essa lei e vai ser uma sociedade harmoniosa e respeitosa. Após a fala dos meus amigos, como deve ser a sociedade que cumpre a lei natural de igualdade, eu vou deixar a reflexão para todos nós. Qual está sendo a minha contribuição para que a nossa sociedade chegue a esse patamar de cumprir a lei de igualdade? Como a gente lembrou do ensinamento que Jesus nos trouxe, né, de amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo tal qual o primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Então, um se separa do outro. Tá aí, é a lei. Todos os profetas estão, né, e as leis estão resumindo esses 2 ensinamentos. Qual é a nossa contribuição? Qual é a nossa vivência com relação a isso, para a gente conseguir chegar a esse nível? Hoje a gente passa por muitas dificuldades, muitas das vezes a gente vê os nossos direitos básicos sendo usurpados, mas e quando a gente está na nossa oportunidade de cumprir o dever? A gente está cumprindo o dever para que a gente possa assegurar o direito do próximo? Estou numa fila, eu tento burlar essa fila, eu estou com lixo na mão, eu jogo o lixo na rua, eu guardo para colocar no local adequado. Então, qual está sendo a minha contribuição para que a gente chegue nessa finalidade que é ter uma lei, ter uma sociedade onde cumpre a lei natural de igualdade? Fica essa a reflexão para todos nós no programa de hoje. Meus queridos, encerramos, eu me dou por satisfeito, espero que vocês também. Então, meu querido Antônio Reinaldo, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essa doutrina e essa lei que é muito importante para a sociedade, para a humanidade, e nós devemos refletir muito sobre ela, porque ela, no momento atual, ela é muito importante que a gente reflita sobre ela e busque praticar. Onde o momento que nós estamos vivendo, um momento onde há muita discriminação, há muita pessoas se achando melhor do que o outro, achando mais importante, então é o momento de a gente olhar para essa lei que nos convida a tratar o outro como igual a você. Então, esperamos que hoje, mais uma vez, nós levamos aos nossos internautas essa reflexão, que todos façam uma reflexão sobre isso, e que espero ter contribuído um pouco aí com esse programa, com os meus amigos e os nossos internautas. Paz no coração de todos. Raimundo Souza. Também quero
participar dessas reflexões, né? Porque assim a gente diz assim, hoje, né, no início do nosso trabalho, a leitura do Evangelho foi o maior mandamento, né? O maior mandamento. Então a gente tem que fazer um desafio, né? Como a gente estava questionando no princípio, né, do nosso trabalho, é mais fácil amar a Deus ou amar o próximo, né? Mas a gente ama a si mesmo? A gente precisa refletir sobre isso, porque a gente tem que trabalhar para acabar com depressão, acabar com ideações suicidas, né? Trabalhar o nosso progresso espiritual. Então, esse progresso espiritual começa por amar a si próprio, para poder entender o outro, para começar a amar o outro, e aí sim a gente amar verdadeiramente a Deus, né? Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o outro também é importante, tão quanto o primeiro, como foi dito, amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que começar a amar a si mesmo, para depois a gente amar o próximo, e assim a gente está dentro dessa lei de igualdade, né? Trabalhando verdadeiramente o progresso nosso e da humanidade e de todo o universo, né? Porque todos nós estamos interligados, né? O Pai continua criando e a ciência comprova isso, dizendo que o universo está se expandindo. Se ele está se expandindo é porque alguma coisa está sendo criada, né? Então, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui junto mais uma vez, para a gente poder fazer essas reflexões e buscarmos verdadeiramente o apoio necessário que Deus nos dá na condição de encarnados nesse planeta de provas e expiações que está passando por esse período de transformação e logo, logo chegaremos à regeneração. Obrigado, gente. Pois é, estamos chegando ao final de mais um programa, que é o Espiritismo, aqui no canal do Grupo Divulgado do Doutrina Espírita. Agradecemos profundamente a colaboração de todos, pedimos que dê o seu joinha para que o YouTube perceba a importância, a relevância do nosso conteúdo e nos ajudando a compartilhar com seus amigos para que a gente possa cada vez mais estar levando essa mensagem que tanto consola e esclarece a todos nós. Paz e alegria a todos e até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgado do Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo? Asas para voar.